Jesus lhes disse: todos vocês, nesta noite, todos vocês nessa noite, irão me abandonar, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalize, eu te abandone, eu nunca te abandonarei. Eu nunca te abandonarei. Ainda que todos te abandonem, eu todavia, porém, nunca te abandonarei. 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Vou repetir. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não irei te negar. E todos os discípulos disseram o mesmo. Lucas 22, 54. Você achou? Você que está nos visitando nessa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, prendendo, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e, como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: você também estava com ele. Este também estava com ele. 57. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Mulher, não o conheço. 58. Pouco tempo depois, vendo outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. 59. E
Passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Porque também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que está falando. Não sei do que está falando. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Cantou o galo. E 61. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E virando-se o Senhor, olhou para... E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Tema da mensagem: entendendo na prática o que é precipitação. Entendendo na prática o que é precipitação. Vamos orar? Feche seus olhos. Amado Deus eterno, que daremos nós ao Senhor? Não tem nada de excelente dentro de nós para entregarmos em tuas mãos. Ah, Senhor, quantas vezes nós, de forma clara, depositamos tanta convicção na nossa forma de falar, no nosso modo de ser, de agir, e na hora que vem as situações, temos atitudes e comportamentos ainda piores. Nos fortaleça com a tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então que a tua palavra nos fortaleça, a ponto de não sermos precipitados e validarmos aquilo que os nossos lábios declararem, com obediência, com santidade, com retidão. A tua presença, ela é palpável nesse lugar. O Senhor é real, vive dentro de cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo, que é nosso amigo. Obrigado, Espírito Santo, e nos perdoe pelas vezes que fomos e somos precipitados no falar e no agir. Nos admoeste, não nos deixe cairmos em tentação, livra-nos do mal. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a majestade para todo sempre. Trazemos a nossa mente e as nossas motivações todas cativas no altar. Nos tornamos totalmente dependentes do teu agir, do teu fluir, do teu querer. Que eu diminua e suma para que o Senhor cresça e só o Senhor seja visível nesse lugar. Nos torne dignos de ministrarmos a tua palavra
E que um rema poderoso possa ser entregue à tua igreja nessa noite. E que o primeiro a ser admoestado, tocado, seja eu. Talvez eu seja o mais necessitado. E eu quero me colocar na total dispensação do Senhor, para fazer isso tudo que o Senhor quer. Então não nos deixe sairmos daqui nessa noite achando que foi apenas mais uma ceia. Que essa seja a maior experiência já vivida em um ato memorável nesse ano. Repreendemos todo o mal, todo o sono, toda distração, nós repreendemos no nome de Jesus. Declaramos os teus anjos guerreiros nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Eu vou relembrar algumas coisas para os irmãos. Eu vou citar 4 nomes de Pedro. Simão, o significado é aquele que ouve. Tem outros, mas esse tem mais ênfase de relevância. Então, Simão é aquele que ouve. Cefas é aquele que é firme, é aquele que tem firmeza. Barjonas quer dizer filho de Jonas. Em uma tradução muito mais profunda, filho da pomba. Filho da pomba. Ou é o transmissor da paz. Tudo isso. Tem mais. Tem Pedro, Petros, rochedo ou pedra. E olhando a caminhada de Pedro ao lado do nosso Senhor Jesus, era um dia normal. Era um dia normal. E 2 irmãos estavam ali na praia, pescando, como costume. Jesus, ele, em uma única pescaria, pega os 2. Os 2 têm hábitos de cultivo da mesma atividade. Relatos dizem que eles também são sócios daqueles 2 irmãos que a mãe pediu para Jesus, para dar oportunidade de um se assentar no lado direito e o outro se assentar no lado esquerdo. Alguém se recorda o nome deles? Tiago. E quem era o nome do irmão de Pedro? André. Eles tinham uma empresa de pesca, alguns barcos. E aí não compete aqui o tamanho da empresa, o que compete é o que ocorre a partir do momento que Jesus chega na vida. Assim como na minha vida e na sua, os nossos melhores dias começam quando Jesus chega. Na nossa casa, na nossa realidade, na nossa família, nós começamos a viver de verdade quando Jesus chegou. Tudo demais e ademais, nós estávamos sobrevivendo, relutando todos os dias da nossa forma, do nosso jeito.
Por isso que na maioria das vezes na nossa vida a gente quebrou a cara, que a gente quis fazer da nossa forma, quis agir do nosso jeito, e com isso caímos em um monte de arapuca, cilada, armadilha. Mas mesmo assim Jesus continuou tendo misericórdia de mim e de você, não foi isso? Quanto tempo demorou para você chegar no estágio que você se encontra? Quanto tempo demorou para você estar sentindo a presença da forma que você sente hoje? Quanto tempo demorou para você estar com sensibilidade ao Espírito Santo? Quanto tempo demorou para que você pudesse se submeter à vontade de Deus na totalidade? Quanto tempo demorou para você tirar a sua vontade e colocar de Deus? Ou melhor, quantas vezes você quebrou a cara para depois dizer: pronto, Senhor, agora pode fazer da sua forma. Sim, Senhor, faça agora conforme o teu querer. Quantas vezes você falou que não ia mentir e mentiu? Quantas vezes você falou que não ia enganar e enganou? Quantas vezes você falou: todo mundo pode sair, menos eu? E na hora que veio o estrondo, você foi o primeiro a dar linha na pipa. Antes da pessoa chegar na esquina, você passou correndo por ele. Igual aquela carruagem que Filipe saiu correndo e que tinha o tesoureiro da rainha de Candace, que ele estava lá lendo um livro acerca do profeta Isaías. E aí o Espírito Santo se apossa de Filipe, e ele vai, e está a carroça acelerada, já que é uma comitiva real, cheia de dinheiro. Então pense no tipo de cavalo, pense no tipo da escota, e Filipe, cheio do Espírito Santo, correndo, chega do lado, bate na janela: entendes tu o que lê? O cara fala: quem é esse maluco aí? Conseguiu pegar minha carruagem. Só que na forma real, você pergunta algumas coisas. Quando você vê coisas impossíveis acontecendo, você perde até o entusiasmo de perguntar. Você nem liga: como foi que esse cara chegou aqui? Você está entendendo o que você está lendo? Ele diz: como é que eu vou entender se ninguém me ensina? Ele fala: pronto, cheguei. Ele fala: rapaz, para de correr, entre na carruagem. Quando Deus chega, até aquilo que você reivindicava acerca de segurança, de proteção, você joga de lado, porque Ele é a própria proteção. Ele diz na palavra dele: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam os sentinelas. O Senhor está sempre nos ensinando que temos que estar sendo auto-admoestados o tempo todo, mas dependendo dele o tempo todo. Está preventivo, precavido, prevenido, mas sempre depositando nele a total confiança. Pedro, irmãos, nós temos tantos relatos desse Pedro. Nós temos Pedro, por exemplo, sendo Bar-Jonas. Quando Jesus ele pergunta assim: que dizes o povo que eu sou? Aí cada um vai dar uma resposta específica. Aliás, por falar em resposta específica,
Cada um tem uma forma de ver Jesus. Já reparou? Uns dizem que você é um profeta, Elias. Cada um vai dizer uma coisa. Aí Jesus diz assim: o povo, tudo do povo que não me conheceu na totalidade é compreensível. E vocês? Para vocês, quem eu sou? De verdade, esse tempo que vocês estão andando comigo, quem eu sou? O que eu represento para vocês? Aí Pedro toma a vez e fala: posso falar? Pois não, Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Surpreende Jesus. Surpreende Jesus. Jesus fala: essa não é uma revelação qualquer. Quem te revelou não foi sangue, não foi carne. Essa é uma revelação do Espírito. E aí eu me recordo daquela mesma palavra que está lá no início da criação. E o Espírito pairava por sobre a face das águas. Nessa revelação específica, o Espírito ele tem forma de quê? Tá bom, vou facilitar a vida de vocês. No Novo Testamento, Jesus ele é batizado nas águas. E ele reluta com João Batista. Mas no final ele fala: é importante que aconteça dessa forma. Quando João Batista diz assim: eu não sou nem digno de desatar as alparcas dos teus pés. Mas Jesus fala: é importante que aconteça e suceda dessa forma. Quando ele batiza, desce o que sobre Jesus? O Espírito Santo em formato de Bar Jonas. Não entendeu? Eu tô mastigando e entregando. Eu estou revelando os nomes de Pedro para vocês. E como houve atuação dentro de uma síntese clara e minuciosa na palavra de Deus. Então, aquela revelação, ele está dizendo: essa revelação não foi carne nem sangue, veio do Espírito. Que Espírito? Alguém que tem a capacidade de vislumbrar um ambiente de cunho espiritual, na grande maioria do tempo totalmente despercebido na terra. Então essa revelação não é para qualquer um. Essa revelação foi o próprio Espírito pomba que lhe deu. Bar Jonas. Mas você também é pedra. E sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu vou edificar o quê? A minha igreja. E os portais do inferno não irão prevalecer. Então compreenda, há uma certeza inabalável. Por mais que o inferno tente, por mais que ele invente, por mais que ele, nas suas asneiras de precipitação, desestruture por um pouquinho de tempo o organograma, no final há um cavaleiro montado em um cavalo, saltando pelos montes. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Glória a Deus. Ele vem. Saltando pelos montes. Quem é esse que vem?
Esse é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Jesus Cristo, nosso Senhor. Certa vez, Jesus disse assim: além desse tempo tem outro. Tem o tempo do ensino e tem o tempo de vocês colocarem em prática. Por exemplo, eis que o Filho do Homem vai ser entregue e vai ser acusado. Mas é necessário, é mistério que aconteça isso, para que se cumpra tudo aquilo que foi profetizado desde o tempo dos profetas. E esse Filho do Homem vai ser escarnecido, pisado. E está chegando esse tempo, e eu tenho que seguir para o destino do meu martírio. Está chegando a hora e eu tenho que seguir. Eu não posso atrapalhar a vontade do Pai de se cumprir. Eu tenho que seguir para a angústia. Eu tenho que seguir para o sofrimento. Eu tenho que fazer valer o que Deus estabeleceu. Ser moído, profetizado em Isaías, como um cordeiro mudo, não deu uma palavra, foi conduzido ao matadouro, até o final. E no final expressa-se uma declaração: tetelestai, está consumado. Então compreenda, não se tem obra pela metade, não se deixa a obra no meio do caminho, não se abandona aquele quartel ou general que te arregimentou. Não tem possibilidade de você estar no meio de uma batalha, olhar para trás e dizer: eu preciso voltar para casa. Não tem isso. Não tem. Não, eu só vou ali para ganhar mais força. O Senhor é a tua força. O Senhor é a tua água. O Senhor é o teu alimento. O Senhor é o teu mantenimento. O Senhor, Ele diz: eu vou ser levado. E como se está com pessoas que são amigas, você se permite falar algumas coisas da intimidade. E você fala de intimidade sem medo, porque o seu caráter, ele é ilibado. Quando se está no meio de um relacionamento, de uma amizade pura, cada um dá o que tem, cada um oferece aquilo que flui das suas entranhas. Jesus o tempo todo estava oferecendo verdade, prudência, equilíbrio, graça, unção, milagre, prodígio, maravilha, sim ou não? E os seus discípulos sempre estão mostrando defeito, incapacidade, inconstância, porquês, poréns, todavia. Jesus disse que é necessário ele cumprir. Pedro, precipitado, diz assim: não faça isso com a sua vida. Jesus humildemente diz assim: para trás de mim, Satanás. E você pensa que tinha muito tempo que Pedro tinha sido usado como pomba? Tinha não. A questão é que quando nós, por misericórdia de Deus, desenvolvemos no corpo de Cristo uma boa usabilidade dos dons e talentos, achamos na maioria das vezes que somos além do que o que somos. Você está entendendo? Por estarmos no meio de cumprimento de responsabilidade, porque o Senhor nos arregimentou, e o Senhor me arregimentou e te arregimentou, amém?
Só que você tem que respeitar os limites. Hoje Deus lhe usou para ressuscitar um morto. Foi você que fez ou foi Deus? Então não queira amanhã gritar na praça: todos os mortos agora, vai no cemitério. Porque tudo que Deus faz é para manifestar a glória dele. Tudo que Deus faz, milagre, prodígio, maravilha, restauração, é para ele aparecer, é para ele ter visibilidade. Ele chega no meio do túmulo ali de Lázaro, ele fala: tirai a pedra. Chega a irmã dele e fala assim: ô mestre, faz isso não, o odor é desagradável. Ele falou: o que eu ensinei não serviu. O que eu ensinei não foi tão profundo. Talvez na hora da emoção do culto vocês pularam, rodaram, mas você tem ciência da profundidade daquilo que eu ensinei para você? Porque eu falei que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Essa é a verdade que nós cremos. Só que até Jesus respeita limite. Até Jesus, ele se mantém em uma linha de obediência para cumprir a vontade daquele que o enviou. Quem enviou foi o Pai. Ele é Deus. Só que ele está em carne e osso aqui agora, como eu e você. Ele fala: Pai, esse milagre eu preciso ver. E todo mundo vê ele fazendo isso, de glorificação ao Pai. E eu aprendo algo com isso, eu quero que você aprenda também. Faz com que todo mundo veja que não é você. Faz com que todo mundo veja que não é você. Fulano andou, fulano foi curado. Faz todo mundo ver que não é você. Faz todo mundo dizer: Pai, eu te dou glórias. Ele chega com aquele menino que supriu a fome de todo mundo e se aposentou. Foi uma única ministração e o menino se aposentou. O que tinha os pães e os peixes. Ninguém tinha o que oferecer, mas o menino é precavido. O menino foi decidido a só sair depois que recebesse o que lhe competia. E aí chega um momento que a fome toma conta do lugar. Jesus chama quem tem que chamar para providenciar o que tem que providenciar, e quem tinha obrigação não tinha. Aí não tinham o suprimento, mas tinha desculpa. Aí disseram para ele assim: ainda que tivéssemos X dinheiro, e ainda que tivéssemos X quantidade, não seria suficiente para alimentar todo esse povo. E Jesus disse: vocês não estão aprendendo nada. E é ruim para o líder ver que ele está fluindo em uma atmosfera de milagre, de prodígio, e ele está manifestando a glória e a vontade do Todo-Poderoso, mas o povo está preso só naquele pão e naquele copo com água, e esquece que há de ser manifestada uma glória ainda maior. Esquece que o Senhor nos chamou nesses dias para fazermos obras ainda mais profundas, de amplitude geográfica superiores. Jesus chega, levanta o cesto e diz assim: Pai, eu te dou graças. E eu só estou fazendo isso para que eles vejam que eu estou aqui debaixo de uma missão. O Senhor sabe que eu acredito, mas esse povo precisa ver a tua glória se manifestando.
Então Jesus, ele sempre deu glórias ao Pai, ele sempre exaltou o Senhor, e em nenhum momento ele deixou com que os elogios subissem para a sua cabeça. Em nenhum momento você vai ver Jesus empolgado porque tinha ressuscitado, empolgado porque tinha sarado, curado. Missionário cumpre a ordem daquele que o enviou. Então Jesus tinha isso muito bem estabelecido na sua memória, na sua mente e no seu coração. Certa vez, ele diz assim: 3 amigos são levados por Getsemane ou Getsemane. E aí ele chama todo mundo para ir para o monte, para o jardim. Só que para chegar na subida do monte, ele leva os 12 ou os 11, que um já tinha ido fazer o que tinha que ser feito. Ele deixa 8 lá embaixo, e ele pega 3 e leva. Quando está subindo, ele fala assim: eu chamei vocês porque minha alma está aflita. Porque alguém que tem a amizade verdadeira e emana isso dentro do seu caráter, o que é que ele vai dizer? Se está andando comigo, sabe quem eu sou. Todo mundo pode falar mal de mim, mas vocês não, vocês me conhecem. Por isso que ele está dizendo: o que dizes que eu sou? Esse povo, a multidão, diz o quê? Que o povo vai querer pão e peixe. No final é assim. No final, a multidão vai querer pão e peixe. Agora, discípulo não. Discípulo quer o céu. Discípulo quer o reino. Discípulo quer a justiça. Discípulo quer se aproximar ainda mais desse manancial, desse rios de águas, e quer se tornar íntimo. Você acha que os 9 não queriam ter a intimidade que os 3 tinham? Aí tem um dito popular que diz que querer é poder. Não é não. Se fosse assim, todo mundo era. Porque quem não quer mudar de vida? Agora, quem está disposto a fazer o que tem que ser feito? Quem tem disponibilidade para ser moído, cortado, caluniado, difamado? Quem tem? Sem alegorias ilusionistas. Eu estou falando com profundidade, de moer mesmo, e isso produzir um nardo fresco, uma essência memorável. Eu não estou falando de quem aguenta só 2 rounds. Eu estou falando de quem estabeleceu o propósito no seu caráter e não olha para o lado. Está tudo desabando, ele fica ali no propósito. Ele diz para os amigos: a minha alma está aflita e isso é angústia de morte. Eu preciso que vocês velem por mim enquanto eu vou orar. Quando ele volta, está todo mundo dormindo. E às vezes a gente escolhe cada espécie de amigo. A gente acha que o amigo está orando. E aí, irmão? Estou orando por você. Estou te cobrindo em oração. Ai, ai. Da qual? Da que dorme? Ou daquela que diz: Deus sabe. Deus sabe que eu estou cansado. E Pedro ele está em todos esses momentos. Se recordam? Pedro, ele tinha uma casa de veraneio. E aí ele chegou, depois de uma jornada cansativa, Jesus foi para essa casa.
E aí Jesus entra, que está cansado. Pedro fica na porta. Chegam os soldados, cobradores de impostos, e diz assim: e o seu mestre não paga imposto? E o teu mestre não paga tributo, não? Fala, claro que paga, claro. Aqui a gente anda lícito, meu amigo. Aqui a gente anda legal. Ah, entendi. Só não sabe que quem está lá dentro é rei. Só não sabe que a realidade é outra para quem vem de um trono. Não era nem para estar passando por aquele momento que se tornou constrangimento. E a prova que se tornou constrangimento é que ele chega lá dentro e diz assim: mestre, eu fiz uma cagada. Os soldados estão aí querendo o imposto. Nós pisamos num território e temos que pagar imposto. E você falou o quê? Eu falei que o senhor ia pagar. Pronto. Foi. Pega um anzol. Deus vai usar o que você sabe fazer? Sim. Podia mandar pegar, cavar terra, só que não era o ofício dele. Pega um anzol. Eu não sei, a casa é sua, deve ter uns anzol guardado aí. Tem. Você vai pescar, deixa os soldados esperando. O primeiro peixe, pegue e venha. Tem uma moeda lá. Ah, então Deus pode jogar moeda onde Ele quiser? Então Deus também pode fazer surgir algumas coisas em lugares específicos? Então Deus pode pegar, se você for fiel, e suprir aquela necessidade que ninguém tem condições, mas o céu tem? Ah, Deus pode fazer isso tudo? Ele vai lá, com certeza. Ele já vai meio que agora ele tinha hábito de pescar no barco, né? Atacado. Não entendeu não? Quem tem costume de pescar no barco só quer quantidade de peixe, venha de monte. Joga aí, ele falou: ei, o primeiro peixe. Não entendeu? É sem barco, é na linha. Ele falou: jogando a rede dá um trabalho retado. Imagina agora com essa linha. E eu não estou em alto mar, eu estou na beira da areia. Mas também, por que eu fui responder sem perguntar? Quem responde sem perguntar, arca com as consequências. Tome cuidado com a função que você exerce, com a liderança que você exerce. Jesus poderia decidir muita coisa, mas Ele pega o cesto e levanta para Deus. Jesus poderia fazer muita coisa, mas Ele está sempre glorificando a Deus. Então não queira resolver aquilo que Deus não mandou, para você aparecer ao invés do Senhor. Nós temos um hábito, parece que é um sentimento de dívida que a gente carrega, que gera em alguns momentos o senso de obrigatoriedade. Parece que eu tenho a obrigação de ajudar, parece que eu tenho a obrigação de fazer, e isso é mentira. Sabia disso? Eu não tenho obrigação, porque aquilo que é obrigado dói. Você nem recebe a recompensa. Agora aquilo que eu sou desprendido, espontâneo, gentil, amoroso, atencioso, cumpridor da vontade de Deus, eu fluo na
naturalmente. Eu fluo automaticamente. Eu vou sem a necessidade de ninguém mandar. Eu faço porque eu estou olhando, eu estou vendo o que precisa no ambiente. Logo, eu não tenho que mostrar a ninguém que eu fiz. Mas quando você se apresenta para os cobradores de impostos dizendo que tem, aí você vai para a exposição pública, vai ter que pescar, vai ter que dar conta. Só que Jesus é misericordioso e bota ele para ficar maluco. Também acorda essa moça, por favor, não durma não, meu, em nome de Jesus. Eu estou aqui empolgado com a palavra e tu está cochilando. Eu não volto mais aqui, é uma opção sua, mas aqui não é lugar de dormir. A gente veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu sei, uma galera me acha meio tosco. A gente não está aqui para ouvir a palavra de Deus? Não veio para cá glorificar a Deus? Existem demônios que querem que a gente durma na igreja. Eu já contei meu testemunho. Eu era muito atacado por esses demônios. Chegava na igreja, sentava no meu olho aqui, só acordava no final do culto, ainda dava glória a Deus, para dizer que foi bênção. Enfim, ele pesca, quando ele vem um peixe. Ele sempre se interessou pelo peixe, só que ele nunca soube a capacidade que tem um peixe de armazenar algo de valor maior do que o peixe. Quer saber, peixinho? Dentro de você tem algo de muito valor. Moeda real, sangue real, sangue carmesim, sangue de Jesus emanando de você, dentro de você. Faça fluir, pelo amor de Deus, nesses dias. Ele vai pescar. Ele tira, abre a boca do peixe, tem um que lá dentro? Uma moeda. Qual o nome da moeda? Relatos dizem que aqueles soldados nem levaram aquela moeda para a casa dos tributos. Diga por quê? Porque aquela moeda, quem tinha, era uma carta de entrada e saída em qualquer lugar. Jesus deu uma moeda para aqueles soldados de reino. Só quem tinha aquela moeda é quem vinha de uma linhagem real. E Pedro não pôde ficar com a moeda. Diga por quê? Para aprender a não ser precipitado. Inclusive, depois que ele traz Jesus, eu acho que ele está afim dessas moedas lá no mar, viu? Brincadeira. Não vamos nessa não. Vamos ficar aqui na palavra. Pedro vai dar a moeda, os soldados recebem, amém, pagou imposto. Pagou imposto de 1 ano. Jesus é exagerado, não cumprir. Jesus é abundante, o rei não é abundante. Ele poderia dar só uma moeda de um dia de passagem, mas não. Ele deu uma moeda que mostra impacto, que mostra que ele é da realeza. Teve mais episódios com Pedro? Meu irmão. Certa vez, Pedro, todo mundo vê aquele homem andando por sobre as águas. E aí os discípulos começam a tremer. É uma assombração. É uma assombração. De repente alguém fala lá do fundo: é quem? É o mestre? Mestre? É o senhor? Sou eu. Sei não, viu? É o senhor mesmo? Sou eu. Se é o senhor, me deixa ir aí ter contigo. Me deixa ir aí ter contigo. Se é o Senhor,
Ah, mestre, eu já vi tanta coisa. A última experiência eu vi foi uma moeda. Me deixe aí ter contigo. Ele, pois não, venha. E ele vai. Chegando perto, a ficha cai. Quando a ficha cai, que é o problema. Você vê que o poder não está em você. Ele passa sobre você, mas o poder é de Deus. A glória é de Deus. A manifestação é do Senhor. Aleluia! Glória a ti, Jesus. Filho amado do Deus Todo-Poderoso. Pedro começa a afundar, irmãos. Mestre, mestre, socorre-me. Deus está sempre ensinando para a gente. Por quê? Foi o que aconteceu. Aí historiadores, pregadores, neopentecostais, dizem que Jesus foi com ele no colo. Aonde, irmãos? Num colo? Toma vergonha. Ainda tem as imagens que diz que Jesus carrega ele, ó. Não, é assim, ó. Bora. Levanta e anda. Levanta e anda. Vá e não peques mais. Vamos parar de utilizar o exercício do desenvolvimento da liderança de Jesus, achando que Jesus ensinou o povo a ser besta. Jesus ensinou o povo a ser líder. Líder, vai, faz, cumpre. Não fica remoendo, não fica birradinho com a pregação. Líder, ele ouve, assimila, filtra e coloca em prática, e ninguém nunca mais vai adverti-lo pelo aquele erro. Ninguém nunca mais vai chamar a atenção dele porque errou de novo naquela situação. Nós temos hoje vivido um tempo, repetições e repetições dos mesmos pecados, e todo mundo usando a Bíblia, mas o Senhor perdoa 70 vezes 7 para o povo que está na multidão. Para você que foi chamado para perto, para você que recebeu um anzol e uma varinha para pescar, é diferente. Sejam, pois, meus imitadores, como de Cristo eu sou. Aquele que está na visibilidade, na vitrine, tem que tomar cuidado, tem que vigiar, tem que saber como as pessoas estão vendo ele, tem que saber o que ele faz além do culto, além da igreja, além das reuniões, além dos movimentos. Quem é ele no seu dia a dia, no seu cotidiano? Chega o momento da entrega, Jesus chega e fala assim: chegado o momento que o Filho do Homem vai ser entregue, e todos vocês vão me abandonar. Porque às vezes, ou na maioria das vezes, nós olhamos só para Judas, não é? Todo mundo se disfarça no erro cruel de Judas, mas tem gente que faz coisa pior do que Judas. Tem gente que continua fazendo as mesmas asneiras e cultuando. Tem gente enganando a família e vem para a igreja disfarçado. Tem gente que não honra a sua casa, mas na igreja dá uma de servo. Na igreja todo mundo bota a palheta de maquiagem da Mary Kay. E aí todo mundo parece crente. Eu vou adorar,
Quando chega em casa, bota 2 luvas de boxe. Fala-se muito do Judas. Mas o que muda da atitude de Pedro? Que afirmou. Me apresente em algum momento Judas afirmando. Alguém tem esse relato? Ele afirmando que iria até o final, que iria... Não tem. Mas Pedro falou, ainda que todos aqui, todos te neguem, eu não. Rapaz, não fale isso. Eu estou lhe afirmando, mestre. Ele falou, quer mais? Quer uma prova maior? Sim, diga, Pedro. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Além de dizer que todo mundo podia abandonar menos ele, ele diz assim, eu vou dar uma prova ainda maior para o Senhor. Eu estou disposto a morrer no teu lugar. Ele falou, eu te digo algo. Antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. E aqui arrebenta com todo mundo. Diga, por quê? Que aquele nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nega. Daqui a pouco chega soldado, acontece tudo, levam Jesus. E realmente, quando levam Jesus, todo mundo vaza. Pedro é kamikaze, né? Ele vai seguindo. Ele, ó. Ou é fofoqueiro, alguma coisa. Não é não? Ele viveu muita coisa profunda. Ele viveu muita coisa profunda com Jesus. Eu acho que ele diz assim, rapaz, como pode um ser miserável como eu andar por sobre as águas? Como pode? Foi eu que pesquei a moeda real. Ninguém pescou. Todo soldado tinha um sonho de tocar em uma moeda daquela. Eu pesquei a moeda e vim andando com ela. Todo mundo falou dos profetas, do sacerdócio. Eu vi a transfiguração. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi Lázaro saindo. Eu vi tudo isso. E ele vai seguindo, seguindo, seguindo. Daqui a pouco acende uma fogueira. Que à noite o tempo é frio. Aí quando ele está lá se aquecendo e olhando o que estão fazendo com Jesus, ele viu Jesus apanhando. Ele viu essa cena que nós vimos aqui. Pedro viu tudo. O que aquecia ele era Jesus. Agora ele tem que se aquecer num fogo da terra. E quando ele encosta no fogo da terra, aí vem as memórias de quem realmente ele é. Aí rapidinho alguém conhece ele e fala: eu conheço você. Você também andou com ele. Ele fala: mulher, está completamente enganada. Rapaz, que Pedro é um artista. Pedro, ele é um artista, meus irmãos. Pedro, ele tem a capacidade de momentos antes dizer para Jesus: inclusive eu estou disposto a morrer no teu lugar.
Agora Pedro está dizendo para a mulher: eu não conheço ele, sai de mim, cão. Aí a mulher olha aquilo, a mulher fica calada. Eu acho que a ímpia faz assim: que miserável. Olha o tipo de discípulo que esse coitado aí foi arrumar. Não entendeu? Olha o tipo de discípulo que ele foi arrumar. Na hora do vamos ver, mulher, eu não conheço esse homem. E é com autoridade. Daqui a pouco, um pouco tempo depois, ele muda de lugar, vai para outro canto, chega um homem e fala: epa, Galileu, Galileu, homem, eu acho bom você parar. Não tenho nada com esse homem, não conheço ele, não sei quem ele é, e não me envolva nesse problema. A peça teatral, às vezes é incrível, porque aquele cidadão está encenando mais uma vez. Ele encenou com Jesus, encenou agora em praça pública, com quem viu ele com Jesus. E nós já encenamos algumas vezes, no momento que aperta o rojão, na hora que o reino precisa de você, na hora que o céu necessita de um desbravador, de uma mulher reta, uma mulher íntegra e bem posicionada. Quem é você? Daqui a pouco, 1 hora depois, Deus sempre dá tempo. Preste atenção. O Senhor está dando tempo a muita gente e continua traindo ele, continua enganando ele, continua saindo da igreja e se entregando à prostituição, à mentira, ao engano, à promiscuidade. E tem respostas bonitas. É o primeiro a dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É o primeiro a ter respostas que faz até o líder dizer assim: rapaz, o cara é bom. Isso eu vou lançar agora. Todo canalha se disfarça no meio do litúrgico. Não entendeu? Vou clarear. Todo canalha se disfarça na obediência do enquadramento do lugar que ele está. Mas é uma falsa obediência. Em algum momento ele vai fazer alguma coisa. 1 hora depois o homem fala: ei, tuas vestimentas te denunciam, tua fala te denuncia, fala como eles, anda como eles. E aqui vem a parte mais difícil. Ele amaldiçoa Jesus. Pedro amaldiçoa Jesus. Enquanto você está tentando se disfarçar, o céu continua na dele. Mas quando você quer amaldiçoar o céu, diz, fica olhando. Jesus está em uma sessão de chibatada. Fica olhando, que isso é muito forte. Jesus está em uma sessão de chibatada, está apanhando, está moendo, está cheio de dor. Quando ele escuta Pedro amaldiçoando ele, ele vira. Ele encara, diz que fita os olhos nos olhos de Pedro. Fica brincando com o céu, até Jesus fitar os olhos em você.
Jesus está tomando chibatada, está apanhando, está no meio de um julgamento. Mas alguém ofendeu a Deus, alguém ofendeu o céu, alguém ofendeu a Trindade. E ele olha, diz assim: eu não te falei que não adiantava você dar aquele show de pirotecnia? Eu não te falei que não adiantava se o caráter não for moldado? Eu não te falei que era necessário você se arrepender, se antever e precaver? Por que diz que pode o que você não pode? Por que diz que iria suportar o que você ainda não tem capacidade de suportar? Por quê? Aí diz que quando Pedro vê Jesus olhando para ele, chora amargamente. Alguém já chorou amargamente? Consequência do seu erro, mas não é qualquer tipo de erro, é erro sem solução. Chorar amargamente são consequências de erros cometidos que não tem mais solução. Não tem solução, não tem. Negou ao céu. Por isso que, não tendo mais solução, ele vai fazer a única coisa que ele sabe fazer, que é o quê? Atacado com rede. Só que quando você desonra o céu, nem o mar quer conta com você. Todas as coisas estão debaixo da soberania do Senhor e do seu governo. Ninguém se esconde dele. E ninguém pode fugir do seu ser implacável. Deus é implacável. Ele é general, é governante. Meu tempo já foi. Eu sou um contador de história bíblica e eu vou me empolgando com a história, mas o tempo não espera. Enquanto eu vou concluindo, se coloca de pé. Louvado seja o Senhor. Ele vai pescar. Ninguém ia conseguir trazer Pedro de volta. O tipo de pecado que ele cometeu foi gravíssimo. Por isso que quem vai buscar ele é o próprio Deus. É o próprio Senhor que vai ter com ele num lugar que ele tem hábito de estar. Eu não sei, no decorrer da sua vida, quais foram os tipos de afrontas, certezas e convicções, precipitações que você cometeu e perdeu-se no caminho. Jesus está na beira do mar, depois de tudo ressuscitado, depois de tudo glorificado. E ele vem na beira, quando ele vem na beira do mar, ele pergunta: o que tem para comer? Ele pergunta para quem? Para quem está no barco, né? Ele diz: não tem nada. A redenção de Pedro, ela é linda, porque quando ele vê Jesus e alguém fala: é o mestre, é o Senhor, ele faz o quê? Ele está nu. Quando ele vê o mestre, ele bota a roupa. Ele fala: eu vou sair da minha nudez, eu vou sair da minha incapacidade, eu vou sair da minha precipitação. E aí o mestre fala assim: pegou alguma coisa? Não. Ele: pô, jogue do outro lado. Ele fala: segundo a tua palavra. Porque às vezes a gente esquece do poder de Deus. Às vezes a gente esquece quem é que está mandando. E por muitos momentos os problemas tentam ofuscar a capacidade de você enxergar o poder, o senhorio
e a majestade do Senhor. Mas Ele está chegando, totalmente glorificado.